Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a R2 Treinamentos. O meu nome é Robert, sou o responsável técnico por essa empresa, que é homologada junto à Vale, como vocês podem ver através desse documento. Hoje vamos falar a respeito do RAC 2, Veículos Automotores Leves. E vocês sabem o que são os RACs? Os RACs são os requisitos de atividades críticas desenvolvidos pela Vale através da PTP 813, que sofreu alterações em dezembro de 2019 nas RACs 1, 2, 3, 4 e 5. E você sabe o porquê dessas alterações? Através de levantamentos a respeito dos índices de trabalho até janeiro de 2020, observaram que mais de 71% dos acidentes estavam relacionados com essas atividades. E 84% entre N1 e N2 estavam relacionados também com essas atividades. Por isso, de suas atualizações. Como falei anteriormente, vamos falar a respeito do RAC 2. Então fique atento a todas as informações que iremos trazer para você aqui. Mas, antes de continuarmos, queria lembrar a você que, além dos RACs, existem também as regras de ouro, elaboradas também pela Vale e que devem ser seguidas. Vamos ver esse vídeo para recapitular quais são essas regras. Em uma usina da Vale, 2 técnicos de vulcanização faziam a manutenção de uma correia transportadora. Um erro na operação prensou os operadores entre a correia e o tambor. Um técnico sofreu sérios ferimentos e outro morreu no local. Uma equipe precisou remover uma estrutura metálica de um viaduto ferroviário. Ao se deslocarem pelo andaime, 4 trabalhadores caíram. 2 ficaram gravemente feridos e 2 não resistiram à queda de 25 metros. Um caminhão cruzou uma ferrovia no momento que 2 trens carregados passavam. A grave colisão desencarrilhou os trens e tirou a vida do motorista do caminhão. Além do final trágico, sabe o que esses acidentes têm em comum? Regras de segurança foram descumpridas. Mas como evitar novas fatalidades e garantir a segurança no trabalho? A Vale sempre prezou pela vida e operou seguindo rígidas regras de segurança. No entanto, um estudo analisou as fatalidades e os incidentes de alto potencial ocorridos na empresa nos últimos 10 anos. A análise apontou que era preciso uniformizar as regras, além de reforçar o comprometimento de todos nas normas de saúde e segurança. A partir desse estudo, uma série de processos foram reestruturados e padronizados. Até que em agosto de 2019, as regras de ouro foram relançadas para todos os negócios e em todos os locais onde a Vale opera. As regras tornaram-se globais e passaram a estar correlacionadas aos RACs, que são os requisitos de atividades críticas. Assim, foram criadas as novas regras de ouro da Vale. As regras de ouro são uma espécie de constituição da companhia com princípios invioláveis e que refletem o principal valor da Vale, a vida em primeiro lugar. Elas representam os requisitos mínimos para a execução de qualquer atividade na Vale e não substituem os demais requisitos de saúde e segurança. As regras de ouro devem ser aplicadas a todos os empregados Vale e contratados. Cumplir las reglas de oro de verdad significan vida. If you don't have a safe work environment, then we won't have production. So it's definitely our core value that life matters most. São 10 regras de ouro que abrangem as principais atividades críticas. Regra número 1. Nunca trabalhe sob influência de álcool, drogas ou substâncias que prejudiquem a aptidão para o trabalho. Regra 2. Nunca trabalhe em altura igual ou maior que 1,80 m, sem o devido treinamento e autorização.
Use sempre cinto de segurança fixado em ponto de ancoragem apropriado. Regra 3. Nunca opere veículos e equipamentos móveis sem o devido treinamento, autorização e dispositivos de segurança, além de sempre respeitar o plano de trânsito. Regra 4. Nunca execute manutenções ou intervenções em instalações ou equipamentos sem ter certeza de que todas as fontes de energia tenham sido bloqueadas, identificadas e testadas com zero energia. Regra 5. Nunca se posicione em área isolada ou sob carga suspensa e não opere equipamentos de movimentação não certificados. Regra 6. Nunca trabalhe sozinho em espaço confinado, sem treinamento, autorização, permissão de entrada e EPI apropriado. Regra 7. Nunca entre sem autorização em áreas de produção, de rejeitos, salas elétricas, subestações ou qualquer outra área restrita. Regra 8. Nunca use ferramentas, máquinas e equipamentos improvisados ou defeituosos para executar um trabalho. Regra 9. Nunca realize uma atividade sem conhecer seus riscos e cumpra todas as medidas de controle exigidas. Regra 10. Nunca utilize telefone celular ou qualquer outro equipamento que desvie sua atenção em áreas operacionais não autorizadas, escadas e ao atravessar ruas. E a gente percebe pelas regras de 1 a 10 que elas permeiam todos os setores, independente de estar na frente de serviço ou no escritório. I think most advanced systems to prevent employees from engaging in injuries and casualties. A implantação das regras reconhece comportamentos esperados, valoriza ambientes de trabalho seguros, reforça a disciplina operacional, promove atitudes seguras e fortalece o direito de recusa. Empregados com condutas esperadas, ou seja, com performances que contemplam as regras de ouro, serão reconhecidos. I think when people use risk management to carry out their tasks day to day, the best way to acknowledge them is just with positive reinforcement. So commenting back, hey, that was a really great job today, or hey, look at the setup here that the workers have performed. Do you guys want to come over and take a look at this? Look at the great job that they've done. Já os empregados que tiverem condutas não esperadas, que quebrem qualquer uma das 10 regras, serão avaliados pelo Comitê pela Vida e podem ser submetidos a medidas disciplinares. We will actually speak with their manager, and the manager with HR support, we will have a conversation with the employee, and we will probably actually warn this employee by either written warning letter or the verbal warning letter, or even they can be fired by the company. Of course, actually, they may have a bad day because they are fired, but they are still alive, which is more important. Os efeitos do descumprimento de uma regra podem impactar não só o autor do desvio, mas também as equipes, os líderes, a empresa e a comunidade. A empresa é a empresa sempre vai existir, mas quem vai perder ou é o colaborador que vai perder a vida por não cumprir as regras de ouro, ou são os ativos da empresa que vão se danificar, obviamente. Imaginemos, por uma situação para nós que somos da Vale Moatize, a nossa comunidade, 80% da comunidade ao redor depende da empresa Vale, porque são os seus filhos que estão lá dentro a trabalhar, e a partir do rendimento que o colaborador alcança dentro da empresa, ele investe na sua própria comunidade, ele cria melhores condições para a sua família. Então, o não cumprimento da regra de ouro, se for uma fatalidade, é a família que perdeu o membro, e perdendo o membro é a fome que vai assolar aquela família,
E isso, de certa maneira, aquilo fica gravado na memória daquela comunidade. Toda regra que foi estabelecida, não sendo cumprida, a maior parte das desvantagens recai para o próprio trabalhador e a sua comunidade. Si podemos acercar la disciplina operacional que tenemos dentro de la operación a una disciplina más personal de vida, yo creo que vamos a ser ciudadanos corporativos mucho más sanos, saludables, seguros, adentro de Vale e afuera de Vale. Quando uma regra é descumprida, o Comitê pela Vida é acionado. É ele o responsável por analisar os fatos, entender as causas do descumprimento da regra e decidir as consequências que serão aplicadas. Para evitar injustiças, os detalhes do descumprimento de uma regra são analisados com extremo rigor e todas as informações são inseridas em um sistema informatizado, possível de ser rastreado e auditado. They have some flowchart with a series of questionnaire, a series of questions of why it happened. So we're discussing all the points is there. So it's you have to understand how and why did somebody break the rules. A análise de descumprimento irá identificar se o profissional cometeu um erro ou uma violação. Há uma diferença significativa entre errar e violar. Quando uma medida de segurança é descumprida conscientemente, ou seja, a pessoa tem as condições de segurança garantidas e, mesmo assim, opta por descumprir uma regra de ouro, temos um caso de violação. Por exemplo, está uma atividade com trabalho em altura, vou acessar o andaime e ainda assim eu faço sem a utilização do cinto de segurança. Isso aí é uma violação. Agora, se uma dessas condições não é fornecida adequadamente e a pessoa executa a atividade, consideramos que há um erro. Ou seja, errar é humano, e na Vale, o erro nunca é considerado uma atitude intencional. Mistake is something that we do not notice that we are doing wrong. Maybe because we have lack of training, maybe we don't know about the risk, maybe we don't know about the situation, maybe we don't know about the workflow. Um erro pode ser individual ou coletivo e surgir de diferentes causas. Se você está diante de uma operação de risco e sente que não tem condições seguras para realizá-la, você tem o direito de recusa. If it safe for us to do? If not, then we stop. And we need to figure out something else. Para qualquer empregado, em qualquer situação, independente da importância da entrega no prazo da sua tarefa para o processo produtivo, para embarcar no navio, para a entrega do cliente, a sua segurança, a sua vida, a sua integridade, ela sempre vem em primeiro lugar. Basta o empregado perceber a situação de risco que impede a execução da atividade, imediatamente um grupo de apoio vai entender o problema e buscar as melhores soluções para que a atividade só seja executada dentro das melhores condições de saúde e segurança. Se você presenciar o descumprimento de qualquer uma das regras de ouro, faça uma abordagem, pare o trabalho e informe ao seu líder. Você é responsável por criar um ambiente seguro. No cumplir una regla es directamente abrir mano a un incidente material, a un accidente personal, al dañar la salud y la seguridad de un colega o de un grupo de colegas, dependiendo de la situación. A Vale tem um posicionamento aberto com colaboradores, terceiros, stakeholders e comunidade. Diante de uma irregularidade, qualquer pessoa pode facilmente acessar o canal de denúncias. As regras de ouro foram criadas para garantir a segurança de todos e não para gerar punições. Working in an organization that will really value the safety of the employees will then let us feel comfortable, or even our family will feel comfortable and release, I would say, for us to go to work every morning and then with the expectation to return safely as well. Conhecer as regras de ouro é o melhor caminho para evitar erros e violações.
As regras de ouro salvam vidas. Acordar todos os dias de manhã me faz lembrar do meu senso de propósito de vida. Important to me about the life is we can stay together with our family, and every one of them they are safe. Eu pessoalmente olho as regras de ouro como o anjo da guarda. Eu amo estar com os meus amigos, é muito bom estar trabalhando com os meus colegas. I work not only for myself, but I work for my family. This is why, because I know that somebody will miss me if I'm gone, and somebody I need to take care of, which is very important for me. And of course, I am sure that they want to see mommy and daughters come home every day. For me, personally, it's only about family. Então lembre-se, além de seguir os hacks, requisitos de atividades críticas, devemos também entender sobre as regras de ouro. O hack 2 apresenta requisitos associados à direção de veículos dentro dos sites da Vale. Situações como condução, barreiras, requisitos de segurança e outros. E vamos conhecer cada um deles durante esse treinamento. É importante lembrar que os veículos arrendados, alugados ou da própria empresa prestadora de serviço à Vale devem seguir criteriosamente o requisito de atividade crítica número 2, que é os veículos automotores leves. Mas devemos lembrar que existem exceções dentro da hack 2. Os veículos como táxi, Uber e outros devem seguir as regras de circulação dentro dos sites da Vale, mas não necessitam do treinamento de hack 2. Vale lembrar que, como citamos anteriormente, vários acidentes vêm ocorrendo dentro da área Vale. Dentro da hack 2, incidentes críticos e catastróficos envolvendo veículos têm ocorrido com grande frequência. E qual é a grande causa desses acidentes? A primeira delas é a velocidade imprópria para a via na qual se destina. Outra situação é a baixa visibilidade. As condições ruins do veículo também é uma causa de acidente. E a questão principal, a fadiga e o sono e o cansaço do motorista. Essa é uma condição adversa das piores existentes. Pois, por mais que a via nos dê condições plenas de direção, o veículo esteja em ótimas condições para a circulação, mas se eu, quando condutor, estiver em péssimas condições, seja por sono, embriaguez ou outra causa, o acidente pode ocorrer. Então fique atento. Pense bem antes de pegar a direção de um veículo. Como eu estou física e psicologicamente falando. O objetivo nosso nesse treinamento é mostrar para você, motorista, condições para que você consiga mitigar e prevenir acidentes na condução do veículo. A maioria das situações de acidentes que ocorrem são os seguintes eventos: atropelamento, capotamento, colisão e abarroamento. Acompanhe comigo agora esse vídeo de um atropelamento. I'm a trauma surgeon, and I want to reconstruct what happens to the human body in less than 0.2 of a second when hit by a car braking from 70 kilometers per hour over a braking distance 50 meters. Even in a car equipped with ABS, the first impact will occur around 46 k's. The bumper hits the knee joint, tearing flesh and ligaments. The full weight of the skull smashes through the windscreen. The neck snaps, the skull shatters.
and the pedestrian's brain is turned into pulp. In little more than a second, the pedestrian's body will hit the road with a 70% chance of being dead. And had you been braking from 60 k's, not 70, there's a good chance you could have stopped in time, and the pedestrian would have suffered nothing worse than a severe fright. Think about it. O que você acha que poderia ter sido feito para evitar tal situação? Esse atropelamento poderia ter sido evitado? Vejamos agora uma situação de capotamento. Preste atenção nesse vídeo. Você acha que esse capotamento poderia ter sido evitado? Com certeza, a grande maioria dos acidentes podem ser evitados. Basta que inicialmente tenhamos os cuidados que já falamos anteriormente, mas vamos falar mais sobre esses cuidados. Para que possamos identificar, conhecer e eliminar os riscos durante as atividades, existem certas ferramentas a serem utilizadas. Você conhece a ferramenta BALT, ou mais conhecida como gravata borboleta? Essa ferramenta é muito útil para que possamos identificar o evento, as barreiras e as suas consequências. A Vale ampliou o seu leque relacionado para a segurança com essa ferramenta. E iremos falar agora sobre a mesma. Então, agora, além dos hacks, nós temos a ferramenta BALT, introduzida em todos os hacks, de 1 a 5. Assim, fica mais fácil para que possamos identificar quais riscos existem nas atividades críticas, para que assim possamos eliminá-los da melhor forma possível. Com a ferramenta BALT, fica mais fácil visualmente identificar dentro dos hacks quais são os riscos existentes naquela atividade. Por isso, sempre é imprescindível analisar tal ferramenta para que possamos elaborar as situações que mencionaremos agora, pois vamos descrever quais são as partes dessa ferramenta, na parte central, do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Assim, você vai compreender melhor o que verá dentro dessa ferramenta antes de executar qualquer atividade. Utilizando a ferramenta BALT, podemos dividi-la em 3 partes. Parte central, o lado direito e o nosso lado esquerdo. Na parte central da ferramenta, podemos identificar o evento e o perigo que precisamos eliminar. Já do lado direito, vamos entender as causas e controles preventivos para que esse evento não ocorra. E já do lado esquerdo, quais são os controles preventivos para tentar diminuir os riscos relacionados com aquele evento. Vamos utilizar a ferramenta BALT agora para observar um evento de atropelamento. Acompanhe comigo. Observando a utilização da ferramenta BALT a respeito da questão de atropelamento, vemos nesse slide a questão relacionada do perigo, que é a condução de veículos. Utilizando ainda o mesmo BALT, podemos observar no evento indesejado a situação relacionada, que é o atropelamento. E observando ainda o mesmo BALT de atropelamento, podemos ver nos itens causas quais são as situações que podem gerar uma ocorrência de acidente, tais como velocidades impróprias para a via, fadiga, a distração do motorista, condução sob o efeito e influência de álcool e drogas e um motorista sem capacitação. Quando falamos de causas, observando o mesmo BALT de atropelamento,
Podemos citar também a questão do controle preventivo. Quando pensamos na velocidade inapropriada para a via, podemos verificar as questões de controle preventivo como sinalização de velocidade nas vias, telemetria, barreiras físicas ou dispositivos de proteção. E quando falamos, por exemplo, no motorista sem capacitação, podemos entender como um controle preventivo a questão do treinamento para a condução de um veículo. São esses e vários outros, como você pode observar nesse slide. E concluindo, podemos chegar na situação das consequências de um atropelamento. É a questão da lesão grave ou até mesmo da fatalidade. Você conseguiu identificar quais eram os eventos, as barreiras e as consequências nesse bounty que acabamos de ver? É importante lembrar que você tem que estar atento sempre a todas as situações durante a elaboração do bounty. Vamos ver agora quais são os requisitos para tráfego nas vias dentro, no caso, dos sites da Vale. A primeira delas é que toda localidade, todo site deve ter um plano de trânsito. Nesse plano de trânsito são contidas informações para que possamos diminuir, minimizar ou eliminar os riscos relacionados com colisões, abarroamentos, atropelamentos e capotamentos com situações de utilizações de máquinas, equipamentos e veículos. Então vamos falar inicialmente a respeito da sinalização e identificação das vias de circulação. As vias internas devem ter sinalização para alertar os motoristas sobre os limites de velocidade permitido. Essas sinalizações contribuem para evitar acidentes e outras situações que colocam em risco a segurança de condutores e pedestres dentro dos sites da Vale. Então fique atento a qualquer tipo de sinalização, seja ela horizontal ou vertical. Devem estar claramente identificadas e sinalizadas as vias para segmento de equipamentos, veículos e pedestres. Sinalizações viárias nessas vias são essenciais para a circulação das mesmas. As vias devem estar também em ótimo estado de conservação. Levando em conta que a Vale possui lavras, nesses locais o piso, quando não pode ser pavimentado, deve estar totalmente nivelado, para que assim melhore a estabilidade do veículo nessas vias. Um dos principais riscos quando se fala em veículos automotores leves são as situações de atropelamentos, contatos com pessoas. Para que possamos eliminar tais riscos, é essencial a utilização de barreiras e segregações para diminuir o contato entre veículos e pessoas. Assim, vale lembrar que no plano de trânsito deve ser elaborado instalações de barreiras para eliminação desses riscos. Acompanhe comigo agora alguns exemplos de barreiras. Podemos ver nesse exemplo uma barreira com passarela aérea. Já nesse outro, uma barreira com aplicação de lombadas. Já nessa outra imagem, vemos as cancelas ou luzes ativadas pelos pedestres em caminhos seguros. E na última, vias e acessos sinalizadas. Você conseguiu identificar realmente nessas imagens todas as barreiras de forma adequada? Conseguiu compreender a necessidade delas? Sempre devemos observar por onde estamos transitando, pois locais adequados são essenciais para o trânsito de pedestres. Vamos falar agora sobre os requisitos gerais para veículos automotores leves dentro da área Vale. E devemos lembrar também da proibição de certos tipos de veículos. A bicicleta, a motocicleta, o triciclo e o quadriciclo são proibidos dentro da área Vale, devido a grandes índices de acidentes, não dentro da Vale, mas
externamente. É obrigatório que todo e qualquer veículo que esteja à disposição de uma terceirizada ou mesmo Vale tenha suas manutenções preventivas realizadas de forma adequada, conforme informações do fabricante. E vale lembrar, qualquer tipo de modificação que seja realizada no veículo só deve ser complementada com a autorização do fabricante, pois pode trazer algum risco para a sua vida. E por falar em risco, você conhece quais são as condições adversas que podem aumentar as ocorrências de acidentes? Vamos falar agora um pouco sobre elas. A condição adversa atmosférica incide sobre situações de chuva, neblina, cerração, granizo e neve. Vale lembrar que em alguns desses casos, muitas regiões não oferecem tal situação, mas o quesito relacionado de chuva pode ser uma condição adversa quando você não presta atenção nas condições adequadas da paleta do para-brisa. Então, quando ocorrer questões de grande quantidade de chuva e você estiver na condução de um veículo, priorize parar em um local melhor para que você não seja acometido por um acidente, pois a sua visibilidade será comprometida. Acompanhe comigo agora esse cartoon, que vai mostrar situações de uma ocorrência de acidente relacionada com as condições atmosféricas. Galera, moto. Estendeu! Uma outra condição adversa é a luz. Essa pode ocorrer tanto artificial quanto natural. A natural ocorre normalmente quando estamos contra o sol e o mesmo vem às nossas vistas, nos deixando aquela situação de um pouco cegos. Por um pequeno intervalo de tempo, você não consegue enxergar uma situação na via. Outra condição, na artificial, é quando estamos no período noturno e cruzamos com um veículo com farol alto, nos deixando também a impressão de milésimos de segundo que perdemos a visão. Nessas condições, vale lembrar que podemos utilizar o quebra-sol. Outra questão no período noturno, existem hoje óculos para dirigirmos, no caso, no período noturno, com relação a cruzar com um veículo com farol alto. E um outro ponto que aprendemos na autoescola é dirigir o nosso olhar para a faixa. Uma outra condição adversa pode ser a via. Como é o estado de conservação dessa via? Possui buracos? Possui sinalização? Acostamento? Tudo isso pode gerar numa situação de ocorrência de acidente. Então fique atento nas condições da via.
Um outro ponto como condição adversa é o veículo. A manutenção preventiva, quando falamos anteriormente, está em dia? Pneus estão bem calibrados? Em estado de boa conservação? Óleo de motor, fluido de freios, água de radiador, tudo isso deve ser verificado. Além de situações simples, como setas, faróis, triângulo, chave de roda, macaco. Verifique tudo isso, além de levar esse veículo ao mecânico sempre. As condições do veículo dependem de você. E um fator principal como condição adversa sou eu, o motorista. Como eu estou física e psicologicamente falando? Um condutor de um veículo que passou às vezes uma noite ou uma tarde num final de semana tomando alguma, se embriagando, não está em condições de condução. Caso ele pegue a direção de um veículo, possivelmente ele pode se envolver num acidente. Uma pessoa que passou por um forte trauma pode ter alguma situação psicológica que o possa tirar do sério e assim também ocasionar um acidente. Então fique atento, pois você é a principal ferramenta durante a condução. Vamos falar agora sobre alguns requisitos de segurança para os veículos. São os itens de segurança. O primeiro deles, que podemos citar, são os cintos de segurança, seja o de 3 pontas ou de 2 pontas. Vale lembrar que todos os ocupantes do veículo devem estar com cinto de segurança, pois em qualquer situação de ocorrência de acidente, eles estarão seguros dentro do veículo. Talvez você pense da seguinte forma: mas se um amigo meu tivesse com o cinto no acidente que ele sofreu, ele não estaria vivo hoje. Mas eu pergunto para você, quantos são esses casos? Normalmente, é mais fácil ser salvo pelo cinto do que sem ele. Outro ponto importante que eu quero lembrar a vocês é a utilização da cadeirinha para crianças, ou também conhecido como assento elevado, para quando nós temos os pré-adolescentes. Acompanhe comigo agora 2 vídeos. O primeiro vai mostrar uma ocorrência de acidente onde o condutor é lançado para fora pela falta do cinto de segurança. Já o segundo vai mostrar a condição relacionada da falta da utilização correta da cadeirinha. Nechceš jí dát do sedačky? Hm? Vždyť je to skoro za rohem. Malá. Při srážce nemáte šanci dítě v rukou udržet. Jste připraveni zaplatit i tuhle cenu? O que vocês acharam desses vídeos? Imagine se fosse você na condução daquele veículo. Imagine se fosse o seu filho com a falta da utilização da cadeirinha de forma correta. Sempre utilizem os itens de segurança, principalmente o cinto de segurança dentro do veículo. Um outro item de segurança dentro dos veículos e que muitas pessoas não dão valor ou não se atentam a ele é o encosto de cabeça. O encosto de cabeça deve ser ajustado conforme a sua altura. Você faz isso quando entra no carro? Comece a fazê-lo, pois, em caso de uma situação de acidente, pode ocorrer o que nós chamamos de efeito chicote. Durante a colisão, seu corpo ser projetado para frente e sua cabeça para trás. Assim, pode causar uma quebra do seu pescoço e, infelizmente, o seu óbito. Acompanhe comigo, então, esse vídeo para que você possa entender melhor a necessidade do encosto de cabeça. Fique atento aos encostos de cabeça. Em caso de colisão, eles podem evitar danos graves à coluna.
mas para oferecerem proteção adequada, devem estar regulados conforme a altura de cada ocupante. Primeiro vamos entender o problema, o famoso efeito chicote. Nas batidas por trás, o corpo é empurrado para frente pelo banco e, sem o encosto, a cabeça é jogada para trás, dobrando a coluna. Nas colisões frontais, isso acontece após o impacto inicial, quando o corpo retorna contra o banco. A responsabilidade é sua. Exija que cada passageiro ajuste o encosto dele ao entrar no carro, como já fazemos com o cinto. Regular a altura é fácil. Para subir é só puxar. Para descer é só soltar a trava. Deixe-o de modo que fique na altura dos olhos. Essa é a posição ideal. Você imaginava que uma ocorrência dessa poderia acontecer? Você sabia dessa informação para o ajuste do encosto de cabeça? Você já utiliza isso? Se utiliza, parabéns. Caso ainda não, comece a utilizar. É para a sua segurança. Outro item de segurança nos veículos são os airbags nos bancos dianteiros. Hoje nós temos airbags em vários pontos de veículos, dependendo do tipo do veículo. Esse acessório é para a sua segurança, para que ao momento de uma colisão ele seja acionado de forma automática para que você não seja projetado nas partes internas do veículo e venha a quebrar alguma parte do seu corpo, ou até mesmo causar a morte desse motorista. O sistema antitravamento de freio, conhecido como ABS, permite que o condutor mantenha o controle do veículo durante uma frenagem, pois esse sistema funciona para que, durante essa frenagem, as rodas não venham a derrapar, fazendo com que o condutor perca o controle do mesmo. Ele ajuda também a conseguir uma aderência melhor durante uma frenagem. Já os dispositivos para sinalização são situações onde nós estamos em alguma ocorrência e necessitamos sinalizar para os demais veículos das vias questões que possam gerar um acidente, como questões de pane seca, algum problema elétrico. Utilizamos os dispositivos de sinalização como cone, questões no caso de triângulo e podemos, quando não o tivermos, utilizarmos no caso de meios naturais, como as galhas de árvores, para sinalizar. Mas é importante entender que essa sinalização deve manter também uma distância de segurança do local onde esse veículo está parado. Pois, do que adianta colocarmos uma sinalização já próximo ao veículo, ou mesmo se esse veículo estiver próximo a uma curva? Precisamos, no mínimo, seguir alguns quesitos de segurança. Se eu estou parado em uma reta, coloque no caso o triângulo ou outro tipo de dispositivo de sinalização a no mínimo 30 passos do veículo. Caso eu esteja num local próximo a uma curva, vá até essa curva primeiro, após essa curva, conte 60 passos e coloque o cone ou triângulo para sinalização. Assim, você terá um perímetro de segurança melhor e maior. Temos também nos veículos os alarmes e sensores de ré, pois durante essa manobra temos muitos pontos cegos nos veículos. Com essas sinalizações e também sensores facilitam essa operação. Mas vale lembrar, não é adequado realizar marcha ré em esquinas, pois a sua visibilidade é bem menor nesses locais. Nos veículos denominados como vans, micro-ônibus, nós temos, no caso, dispositivos de segurança com mecanismos manuais, para que possamos, assim, sair desses espaços caso seja necessário. São as conhecidas janelas ou saídas de emergência, que possuem, no caso, acionamento manual para que consigamos retirá-la e assim, em caso de uma emergência ou acidente, conseguir sair desse local com maior facilidade. Os veículos também devem possuir alguns outros requisitos, como o controle de frenagem, que pode reduzir em até 45% dos acidentes fatais durante a utilização do mesmo.
Temos também o controle de tração, ou também chamada de tração 4x4, implementadas em veículos, no caso, como caminhonetes. Existe também o controle de estabilidade, utilizado para trazer uma maior estabilidade ao veículo, principalmente em curvas. Possuímos também a situação das faixas refletivas nos veículos, para melhor visibilidade dos mesmos, bandeirola em área de lavras, onde é necessário a visualização de uma forma melhor, principalmente por termos equipamentos de grande porte. Temos também a luz intermitente giratória, muito conhecida como giroflex. É utilizada também para que possamos ter melhor visibilidade dos veículos. É utilizado também rádios comunicadores para contato com equipamentos de grande porte e também os demais veículos dentro desses sites ou das lavras. Vários dos veículos utilizados dentro desses locais utilizam o que nós chamamos do sistema de HOPS, que é o sistema anti-capotamento. Em caso de uma situação de capotagem, o veículo não será esmagado para que proteja o motorista. Como falamos a respeito de alguns dispositivos de segurança, veja agora esse vídeo para que você possa fixar de forma melhor quais são esses itens. Vamos falar agora sobre alguns requisitos que devemos verificar antes mesmo da movimentação com os veículos. E para isso, precisamos seguir alguns requisitos. O primeiro deles, verificar se o plano de trânsito está de acordo com tudo determinado relacionado naquele local. Verificar também se eu não estou em condições de embriaguez ou de uso de drogas. Verificar se no veículo onde ocorrerá a movimentação existe cinto de segurança para todos os ocupantes. Caso seja necessário transportar bagagens, verificar se todas estão acomodadas de forma adequada e segura. E assim, conduzir o veículo da melhor forma possível. Já os cuidados que devemos seguir durante a movimentação é respeitar os limites de velocidade e verificar se realmente o plano de trânsito está de acordo com o que observamos anteriormente. Devemos observar também que sempre ao estacionar o veículo, devemos estacionar de ré. Lembrando que em todo o tempo, seja dia ou noite, os faróis do veículo devem estar acesos. E ao estacionar, seja veículos como vans, micro-ônibus e ônibus, as rodas devem ser calçadas. Caso tenhamos que transportar alguma carga, vale lembrar que devemos observar se o veículo ao qual estamos utilizando é o adequado. Utilizar a amarração da melhor forma possível com a necessidade para aquela carga. E é importante que qualquer tipo de avaria ou dano gerado deve ser observado
antes mesmo da movimentação. E, se caso ocorra durante a movimentação, é imprescindível que possamos reportar isso aos nossos supervisores e também à Vale. Pessoal, assim então nós concluímos mais um treinamento. Caso você tenha alguma dúvida a respeito do que foi mencionado durante esse treinamento, deixe aqui nos comentários para a gente. Observe também o material didático que está contido nessa plataforma. Muito obrigado pela sua participação nesse treinamento e nos vemos no próximo treinamento. Um forte abraço!